Bom dia, bom domingo a todos. Bem-vindo a mais um diário de gravidez. Dessa vez eu vou falar de uma forma mais palpável porque eu tive no médico fazendo um ultrassom na sexta-feira. Então eu não vou falar tamanho e peso do bebê, da Júlia, em relação aos aplicativos. Quando eu olho lá, 27ª semana, qual é o peso, qual é o tamanho. Vou falar o que realmente está comprovado nesse exame aqui que eu fiz sexta, que é um ultrassom morfológico. Que bom que eu consegui fazer, que chama ecografia, mas é um ultrassom morfológico que fala bem especificado mesmo, assim, se o bebê vai ter alguma doença, se ele está do tamanho certo, a medida da circunferência craniana, do esqueleto, do abdômen, do fêmur. Então ele é bem completo, adorei fazer, foi muito legal. Só que essas imagens aqui, tipo, não dá pra ver nada, só os entendedores entenderão. E foi o pior, assim, fotinha que eu tive da Júlia até hoje. Mas eu quero dizer que tá tudo bem e que foi muito legal fazer esse exame. Então, respondendo as perguntas: qual a semana, tamanho e peso do bebê? A Júlia, a gente tá na 27ª semana, ela tá com 36 centímetros, que é um tamanho da 26ª, um tamanho de uma semana menor. Mas não quer dizer que eu errei as contas, que aconteceu alguma coisa que tá errado, que ela é apenas pequenininha, ela tem uma semana a menos, mas isso não é anormal, assim, sabe? Ela é menorzinha. Mas ela tá do peso certo, que é o peso do tamanho do bebê de 27, que é 888 gramas. Adorei esse 888, que é o meu número preferido. Adorei, eu acho que ela tá bem grandinha, tá crescendo bem a cada semana. E agora ela tá do tamanho de um couve-flor, eu achei muito interessante. Segunda pergunta, então. Essa semana eu estive ansiosa para quê? Essa semana eu não fiquei muito ansiosa, eu queria fazer logo o exame. Eu tinha um aniversário para ir no sábado, então eu estava esperando chegar esse dia. A gente foi no médico com o Alexandre, eu fui no médico fazer meu diabetes gestacional, mas esse eu ainda não tenho resultado. E depois o médico da sexta, foi muito legal, teve sua Júlia, mas eu não estava muito ansiosa não. A pergunta número 3 é se eu senti dor ou desejo. Eu não senti dor nenhuma, foi uma semana super tranquila, apesar que continua quente, eu queria bastante que passasse esse calor. E desejo, eu senti um desejo que eu nunca vou realizar, mas não é um desejo grávida, assim, eu lembrei. Sabe quando a gente lembra e vem o gosto mesmo, assim, exatamente aquele sabor que faz uns 30 anos que eu não como isso, que é um doce de nata que minha mãe fazia. Então, como o leite nem tem mais nata, agora é desnatado, não é aquele mais leite de fazenda, não acumula nata, ela nunca mais fez. Eu já pedi pra ela umas outras vezes que eu fui a Goiânia. Então eu não acho que eu vou realizar esse desejo nunca, porque só o dela que serve. E assim, só de lembrar vem o sabor mesmo, é tão interessante isso, que nunca apaga o sabor. Eu tenho isso, a lembrança, eu não chego a ficar satisfeita, eu assim, fiquei até satisfeita brincando, mas eu chego a sentir o sabor como se eu estivesse comendo naquela hora, é muito interessante. E outro desejo é daqueles muffins, aqueles bolinhos pequenininhos de baunilha mesmo, sem cobertura nenhuma. Eu queria só uma mordidinha naquilo, sabe? Eu tava com muita expectativa que tivesse isso no aniversário. E tinha, mas só tinha 5. Então, como eu não conhecia muito aniversariante, achei que eu não poderia atacar a mesa como de costume. E eu acabei ficando sem matar meu desejo mais uma vez. Pergunta número 4. Algo mudou nessa semana? Mudou. O que acontece é que na 27ª semana o bebê ele está subindo. O útero
ele está a 7 centímetros do umbigo, acima do umbigo. Então, o que eu sinto é que pressiona, às vezes pode dar até falta de ar, algumas grávidas ainda não deu, mas pressiona as costelas, entendeu? O bebê ele vai subindo, 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 para depois descer e ficar de cabeça para baixo, fazer aquele percurso. Mas por enquanto ele tem que ocupar todo o espaço que tem da barriga, porque como eu disse, ainda falta uns 2 quilos para ela crescer antes de nascer. Então tá subindo e tá apertando, e isso pode deixar uma impressão que tá mais pesado, que tá dando uma falta de ar. Mas esse cansaço e isso, assim que, se o dia que começar, vai até o final da gravidez, mas assim que tiver o parto, ele acaba. Outra coisa que fala, mas é mais nos aplicativos, é que é normal ter cãibra e varizes mais nessa época. É normal, na 27ª semana, estourarem mais as cãibras e as varizes. Então é bom, eu sempre fico com o perna cruzada, mas é bom ficar com ela mais esticada, assim, reta, sentada numa postura boa, porque pode acontecer isso, mas ainda não aconteceu comigo. Eu não sei se o álbum mudou, posso colocar essa pergunta a respeito da Júlia também. Sim. Agora a Júlia abre e fecha os olhos. Essa hoje é muito fofa, ela sonha com os anjinhos. Ela dorme e acorda em intervalos regulares, tipo assim, de 2 em 2 horas ela acorda. Então é como se ela estivesse já treinando para quando ela nascer. E ela também pode chupar o dedo, começar o hábito de chupar o dedo. Acontece também com algumas mães, não aconteceu com ela ainda, de começar o útero, ao sentir os pulinhos do útero, que são os soluços, que eles começam a ser ritmados a partir de agora, mas não incomoda o bebê. Às vezes o soluço dura até 5 minutos, num ritmo frequente, mas não incomoda o bebê. Se você for mãe de 27ª semana em diante e começar a sentir esses pulinhos, não é ela chutando, né? Não é o seu bebê falando que está com falta de espaço, são solucinhos que é normal, porque eu acho que ele está engolindo o líquido amniótico, treinando para respirar. Até interessante isso, que a gente viu ela nesse ultrassom abrindo e fechando a boquinha. Foi muito legal. E aí foi o primeiro ultrassom que o Alexandre foi. Custou chegar no rosto, mostrou primeiro a coluna, a barriguinha, aquele barrigão de neném meio lombriguento. Aí quando chegou no rosto, o médico cutucou até, porque lógico que ela estava dormindo, lógico. E ele falou, nossa, ela tá bocejando. Aí eu falei, não, é isso, é engolindo né, abrindo a boca para engolir o líquido amniótico e soltando para já treinar a respiração para quando nascer. É muito fofo e inclusive eu achei que ela vai nascer com o nariz de batatinha, que deu para ver bem assim dessa vez no ultrassom, que eu tava um nariz bem de batatinha, mas ela tava dormindo, como sempre. E sonhando com os anjinhos, como eu disse, porque agora os bebês começam a ter sonhos. A pergunta número 5 é se eu estou dormindo bem. Sim, essa semana foi super tranquilo. Eu continuo dormindo do lado direito, apesar